enquanto eu estava sentada ali ouvindo todos esses testemunhos, Deus me fez lembrar de uma palavra. Que eu vou começar do final para o início. E fala assim: por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? Erga os seus olhos para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em ordem cada estrela que está no céu. Aquele que sabe o nome de cada uma delas. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força. Nós fomos ao monte sexta-feira. E lá no monte, nós orando, eu segurando muito, negando muito a força do Senhor, como eu já fiz várias vezes. O Senhor me pedia para dizer que Ele estava cuidando. Que Ele estava cuidando, que Ele estava cuidando, que Ele estava cuidando, que Ele estava cuidando. Eu fiz o que Ele me pediu. Chegando aqui no sábado, às 4h, saindo daqui às 10h15, porque o Benjamin já estava muito enjoado. O Pedro não veio porque ele ia sair com o pai. Eu chego em casa, a casa toda escura, o Pedro fechado no quarto, encolhido assim, no tamanho de um travesseiro. Mamãe, eu tô com muita fome. Só que eu conheço meu filho. O Pedro levanta a camisa e fala: mamãe, tá doendo. O Pedro caiu de bicicleta. O guidão rasgou o peito dele. Era para ter atravessado meu filho. Só que essa foi a segunda vez que o Pedro cai e machuca no guidão. A primeira furou. Ele ficou quase um mês com um furo no quadril. E a pergunta dele para mim foi: mamãe, por que toda vez eu caio de bicicleta e machuco no guidão? Eu não soube responder. Mas veio na minha cabeça: eu cuido. Ele estava cuidando. Eu não sabia por que ele me pedia para falar sobre cuidado. Só que existiam mais pessoas ali que estavam precisando do cuidado de Deus naquela noite. Eu não sabia. E ele veio e me mostrou depois por que ele falava sobre cuidado. E esse tempo todo, todos os testemunhos foi: eu cuido, eu cuidei, eu estou livrando. E aí, sentada ali, eu lembrei da pergunta do Pedro. Não era nem para me estar falando isso aqui, porque são pouquíssimas pessoas que sabem disso. O meu ventre, ele era uma sepultura. O Pedro é o meu primogênito. E eu, quando engravidei do Pedro, eu não queria aquela criança. Não era o meu desejo ser mãe. Nunca foi. E hoje a igreja pode não entender por que eu tenho 3 filhos. Eu também não entendo. Mas eu também não vivo sem eles. Aonde eu vou, os meus filhos estão comigo. E resumindo, por que você reclama, Jacó? Por que você reclama, Amanda? Por que você reclama, Tassiane? Por que você reclama, Zezinho? Por que você reclama, Tiago? Por que você reclama, Juliana? Por que você reclama, Igreja Metodista do Porto, se eu tenho cuidado? Por que você reclama, se os meus olhos estão o tempo todo voltados para você? Por que você reclama, se eu te conheço desde o ventre da sua mãe?
Por que você continua reclamando se eu estou cuidando? Eu queria convidar o pastor para terminar esse momento. O Acton vai ministrar uma canção. Se coloque da maneira que você quiser para encerrar esse momento com o Senhor. Se você quiser ficar ajoelhado, que você ajoelhe. Se você quiser vir ao altar, você venha. Se coloque disponível para o Senhor nesse momento. Porque realmente não foi à toa que Deus colocou esse momento no coração do pastor. Alguém precisa acordar nessa noite. Eu acordei de uma maneira que eu não queria acordar. Eu não gosto de expor. Mas o Senhor, Ele trabalha desse jeito. Mostrando o cuidado dEle. De maneiras que às vezes a gente nem imagina que Ele fez. Amém?